lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 21 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Parte da entrevista de hoje, amanhã, no jornal Folha da Manhã impresso, bem cedo nas bancas. Pelos aplicativos de rádio você ouve e também pelo aplicativo exclusivo da Folha, pela Alexa, dê o comando Alexa, ouvir Folha FM, onde você estiver. A gente vai estar com você aí com nossa programação, com conteúdo de qualidade e música sempre de qualidade. São 7h01 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nesta sexta-feira, dia 21 de março de 2025, a gente começa o programa. E por conta da agenda do nosso convidado, a gente inverte essa dinâmica aqui com as manchetes para o final. Tem vários assuntos aqui para a gente comentar e aí a gente fará isso ao final do programa, inclusive seleção brasileira. Ontem esse episódio envolvendo aí um ato racista contra uma juíza em Campos. Vamos comentar tudo isso ao final do programa, mas a gente já abre direto aqui este programa de hoje com o nosso convidado. Na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, temos o prazer de receber aqui hoje o Sérgio Cabral, ex-governador, ex-senador e ex-presidente da Alerj, para a gente falar sobre vários assuntos. E aí a gente vai adiantar essa dinâmica aqui do programa para a gente pegar o máximo aí de depoimento do Cabral, no sentido de pegar essa experiência dele. Também conhece muito da política fluminense, da política nacional, e uma projeção da eleição a governador em 2026,
Cabral vai falar também sobre os políticos de Campos e região nesse cenário estadual e, por fim, uma análise do judiciário na política da Lava Jato a Bolsonaro no STF. São 7h03. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, compromisso e qualidade, qualidade e compromisso com você. E Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Vamos direto então ao nosso convidado Sérgio Cabral. Bom dia, Sérgio, obrigado pela presença, um prazer. Seja bem-vindo ao Folha no Ar. Retornar ao Grupo Folha, onde há muitos e muitos anos eu convivo com os profissionais, acompanho como jornalista com muita admiração o Grupo Folha e sempre lembrando do meu querido e saudoso amigo Aloísio e da minha querida amiga Diva, que está até hoje aí atuando com energia e hoje, claro, junto com seus filhos, tocando essa resistência do grupo de comunicação que soube se adaptar aos novos tempos, mantendo a tradição do jornalismo e se integrando às novas mídias. É um prazer estar falando com vocês e com Campos, né? Terra que eu carrego aqui na minha corrente sanguínea. Meu bisavô saiu daí para vir para cá, para o Rio de Janeiro, e eu tenho muito carinho pela cidade de Campos e por toda a região do norte e noroeste fluminense. Obrigado, Cabral. E vamos combinar, hoje a gente só fala de futebol depois das 8. Né? Eu acho bom, porque como vascaíno, eu não tenho muitos bons assuntos para tratar, não. Então, fico feliz que seja depois das 8. Tá bom. E obrigado pela compreensão em função do compromisso pessoal que eu tenho. Ah, sim, perfeito. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente nesta sexta-feira. Sempre bom e importante contar com você. Aloysio, bom dia. Bem-vindo aí ao Folha no Ar mais uma vez. Bom dia, Paulo Nogueira. Bom dia, Beto, no estúdio. Saudações, Beto. 2-2. Tem dois anti-flamenguistas e dois flamenguistas. Tem um tricolor vascaíno, né? Torcida no Rio, você tem duas, né? Tem a flamenguista e os flamenguistas se subdividem em três, né? Vascaína, que é a mais numerosa, e aí disputam a rabeira aí, Fluminense e Botafogo. Mas, enfim... É muito duro ouvir isso, Cláudio, mas... Não fala de pesquisa aqui, governador, isso é pesquisa, né? Mas, enfim, bom dia, ouvinte, sobretudo, né? Pelo streaming também. Desde que eu anunciei o programa na manhã de ontem, redes sociais, sobretudo, né? Nessa difusão de hormônios que habitam as redes sociais, muito criticado, muito questionado, enfim, algumas coisas mais duras. Eu quero agradecer em primeiro lugar, porque não há nada nas redes sociais que atraia mais engajamento que os haters, né? Então, obrigado por ter ajudado a divulgar a entrevista. Em segundo lugar, eu quero deixar claro uma coisa. Eu entrevistei o presidente Lula em 2017, em dezembro de 2017. Ele estava condenado já por Sérgio Moro, esperando a decisão da quarta vara federal do quarto, o TRF4. Da quarta região, né? E depois ele saiu a decisão, ele foi preso com aquela época, o entendimento supremo era que, em segunda instância, ele sairia preso. Exato. Entrevistei Garotinho algumas vezes, ele também foi preso. Né? Estou entrevistando hoje, vou entrevistar hoje com você, Nogueira, o governador Sérgio Cabral, e foi preso. E quero dizer uma coisa também, Campos, a cidade bolsonarista, provou isso nas duas eleições de 2018 e 2022, no segundo turno, né? Ficou 65% de votos válidos em 2018 e 63% em 2022. E dizer para os bolsonaristas que se Bolsonaro for também condenado e preso, eu também vou entrevistá-lo se ele quiser me dar entrevista. Programa democrático, né? E imprensa, e o governador também é jornalista,
não é juiz, não é promotor, não é delegado, né? Isso daqui não é inquisição, isso daqui é uma conversa onde se faz perguntas, mas nós não somos um poder constituído, nós não temos função jurisdicional. Então, essa coisa no Brasil, né? Quer dizer, você ficava com cadeia antes com Lula, agora tá essa coisa de cadeia com Bolsonaro, é um fetiche por cadeia, que é uma coisa meio, acho, enfim, infeliz. Governador, vamos lá. A pesquisa, no dia, já tem um tempo já, né? Não é mais tão fresca, mas a pesquisa Quest, que é do dia 27 de fevereiro, eles fizeram recorte nos estados, né? E deu para governador, o cargo ocupou 2 vezes, o prefeito do Rio Eduardo Paes com 29% de intenção de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 20%, Benedito da Silva 7%, Washington Reis, que está inelegível, 5%, Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, deputado de Campos, 2%, Mônica Benício, viúva de Marielle, vereadora carioca do PSOL, 1%, Thiago Pampolha com 0%, vice-governador, indecisos 12%, branco nulo não vai votar 24%. O senhor, logicamente, que viu essa pesquisa, é a pesquisa mais recente que a gente tem, é um estudo muito conceituado. Que projeção o senhor é capaz de fazer a partir desses números? Bom, mais uma vez, bom dia, Luiz, bom dia, Nogueira, bom dia, ouvintes de toda a região do Norte Fluminense, de todo o estado que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acho que, primeiro, pesquisa tem que ser sempre muito respeitada. E, como profissional de comunicação, seja por trás das câmeras ou como candidato a algum cargo eletivo, eu sempre respeitei muito as pesquisas. Agora, a pesquisa a que você se refere da Quest é uma fotografia do momento, é uma pesquisa quantitativa, em que você tem aí por trás a medição de conhecimento que as pessoas têm dos nomes, né? O recall, né? A chamada no inconsciente das pessoas dos nomes apresentados e, portanto, você também tem que olhar isso na quant, mas também dentro da quant, mas tem que olhar também a pesquisa espontânea, né? Você tem a induzida e a espontânea. A gente verifica que na espontânea a redução é muito drástica. Olha, Luiz, eu trabalhei como profissional de comunicação e como político com diversas candidaturas a diversos cargos. E, repito, é uma fotografia do momento. Então, muitas vezes uma campanha se inicia, eu vi várias dessa maneira, em que aquele que é mais conhecido começa na frente, o mercado político, as pessoas que não têm a obrigação de acompanhar de perto as tecnicidades de uma pesquisa, acreditam que aquele nome é o favorito e depois se surpreendem, com o resultado final em que aquele candidato que vinha ao longo, por exemplo, do ano ímpar, que é o nosso caso, 2025, ou até mesmo no primeiro semestre de 26, em primeiro lugar, acabar perdendo as eleições. Então, isso acontece em todo o mundo democrático, onde há eleições abertas, livres, diretas, que, graças a Deus, é o nosso caso. Aliás, esse é um mês de muita celebração, né? Porque é o mês dos 40 anos da redemocratização do país, que a nossa, apesar de eu ter 10 anos a mais que vocês viveram, eu vivi intensamente isso há 40 anos atrás, e portanto, é uma fotografia do momento. Eu diria que está muito longe ainda para você, muita água vai passar debaixo dessa ponte, para você, a partir... Isso é um indicativo, ok, é um indicativo, mas é um indicativo de momento. Governador, são forças, né? Isso tem além das pesquisas, tem uma série de conjunturas aí.
Entre elas, é quase certo que o governador Cláudio Castro deve se candidatar, né, a um cargo eletivo. Para fazê-lo, ele tem, por lei, deixar o cargo 6 meses antes, como o senhor fez, inclusive, para ajudar a eleger Pezão como seu sucessor. E Thiago Pampolha é o vice, né? E aí é engraçado que você conversa com gente que entende muito da política fluminense, né, da capital, sobretudo, que é antagonista de Rodrigo Bacelar. Pampolha não sai nem a pau o Juvenal da cadeira. Você conversa com gente que entende muito da política carioca fluminense, que é ligada a Bacelar, ele tá valorizando o passe. Então são duas visões diferentes da mesma arrumação que teria que ter para Rodrigo e assumir o governo do Estado como presidente da LERJ, né? Seria o terceiro na sucessão. E, quer dizer, logicamente, como foi com o Pezão, isso seria um handicap imenso, né? E também ele está tentando, foi buscar, ele teve na quarta-feira de cinzas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem uma história mais alinhada com o presidente Lula, né? Como também o Eduardo Paes. Como é que o senhor vê essas conjunturas? Olha, o Cláudio Castro, pelo que eu li na imprensa, anuncia que sairá em alguma data, não sei qual a data que ele sairá, mas ele até o prazo, como você disse, de 3 de abril, né? 9 meses antes do fim do mandato, 6 meses antes como você disse, do pleito, como diz a lei. O Thiago Pampolha, eu vi ele começando em 2010, se eu não me engano, foi a primeira eleição dele a deputado estadual, foi quando eu me reelegi governador. Ali eu o conheci. Boa impressão dele, acho que ele é um político jovem, que soube ocupar os espaços, mas sem dúvida o Rodrigo Bacelar, ele se afirmou, e eu conheço o Rodrigo há muitos anos. Seu pai, o Marcos Bacelar, é um querido amigo, foi presidente da Câmara Municipal, atuante, líder eletricitário, sindicalista, um homem de personalidade muito forte, e o Rodrigo soube absorver todo o cabedal do pai e, ao mesmo tempo, crescer na política estadual. Teve um papel, eu estava afastado, privado da liberdade, então não acompanhei de perto, mas pelos jornais que recebia e via ali o crescimento do Rodrigo diante de uma situação muito, muito grave de crise do Estado, com a saída de um governador, a entrada de outro, e o papel que o Rodrigo jogou naquele momento, junto com o André Siciliano, que era o presidente da Assembleia, de buscar uma estabilidade política para o Estado, porque sem estabilidade nossa casa não funciona, né? A nossa família não funciona, as empresas não funcionam e também as instituições não funcionam. Então, o Rodrigo ali, eu acho que ele ganhou um papel de muita relevância, soube construir esse papel. A partir dali, da sucessão em 2022, quando o deputado André Siciliano se candidatou ao Senado Federal, ele, na sucessão da presidência da LERJ, naturalmente ocupou esse espaço, presidiu a Assembleia durante um biênio e agora, recentemente, deu uma prova de enorme vitalidade política, que é exatamente o que você se referiu na sua pergunta a mim. Quer dizer, quando você me pergunta, você diz, claro que isso é uma fotografia do momento, mas tem os ingredientes políticos. Aí você vem com a pergunta. Repara que você coloca corretamente sempre a questão política como uma questão essencial para... Não é um produto que você põe na gôndola do supermercado e diz, agora vota em fulano ou vota em Beltrano. Você tem que ter exatamente os arranjos políticos. E aí o Rodrigo surpreende a todos, tendo unanimidade para a presidência da LERJ.
Eu não consegui, eu fui presidente durante 4 biênios, né? Ele foi agora reeleito para o 2º biênio. Dos 70 deputados, eu sempre alcancei boas votações, sempre bem reconduzido, mas jamais tive unanimidade. Jorge Pisciani também não, Paulo Melo, se você recuperar todos os demais. Então, é uma prova de grande vitalidade política, de grande consideração dos partidos políticos a ele, mesmo os de oposição ao governo do Estado, reconhecendo nele uma liderança significativa. Eu acho que isso foi uma demonstração política, de política, de diálogo, rara no momento em que os radicalismos, os extremos do país tendem, né, a puxar o país para os campos opostos. Esse caminho do meio é sempre um caminho mais difícil de ser construído, que eu procurei construir na minha vida pública, porque é um caminho que você precisa de um cabedal político, de costurar relações, né? É muito mais, como você bem disse, né? O hater chega lá e diz, fulano é isso, fulano é aquilo, o outro rebate. A radicalização, ela primeiro provoca uma superficialidade do debate e, segundo, ela dificulta o entendimento. Eu não conheço de uma sociedade que tenha avançado pela radicalidade, né? E sim pelo caminho do meio. E o Rodrigo provou muito talento político nessa sucessão, na sua reeleição à presidência da LERJ. Então, passa a ser um nome, independente de estar ocupando cargo A, cargo B, se ele vai suceder o Cláudio, eu acho que ele já é um nome da política do Estado muito considerado para eventuais candidaturas majoritárias que se avizinham, como você bem colocou. Esse movimento, eu analisei esse movimento com o Bolsonaro, como você falou, a história dos Bacelar começa com o pai, o Marco Bacelar, presidente da Câmara, um verdadeiro muito combativo, né? Um opositor ferrenho de Garotinho aqui, no auge do poder de Garotinho, né? Enfim. E ele vem do sindicato. Sempre houve essa afinidade por conta dessa origem comum com o presidente Lula, né? No entanto, as pesquisas também apontam que o presidente Lula tem problemas hoje no Rio de popularidade, como ele vem em queda nas pesquisas de maneira geral, até no Bahia e no Ceará. A Quest fez Bahia e Pernambuco, que são os dois maiores eleitorais do Nordeste, né, que é o território do PT. Bolsonaro hoje goza, nas pesquisas que medem Bolsonaro, que Lula, lógico, é incumbente, né, vai estar sempre medido. Bolsonaro não, mas nas que medem, Bolsonaro tem mais aprovação do eleitor fluminense do que Lula. Como é que o senhor acha que Rodrigo fica nisso e como é que o senhor está e pretende ficar? Olha, Luiz, eu vou lembrar a você uma eleição aqui na capital do Rio de Janeiro, a de 2008. O presidente Lula, ele gozava, na ocasião, de enorme popularidade no Brasil e não diferente aqui na capital. E eu lancei um candidato que tinha 3% em março, abril de 2008, Eduardo Paes. Ele era meu secretário de Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Ele vinha, inclusive, de um processo de CPI em que ele se posicionou muito contra o presidente Lula. No entanto, eu já era governador, né? O lancei, tinha relações com o presidente Lula, realizadas as alianças no segundo turno, porque no primeiro turno de 2006 eu não havia apoiado nenhum candidato majoritário. O presidente Lula tinha, aqui no Rio de Janeiro, 2 candidatos a governador. O Marcelo Crivella, que era senador, meu colega no Senado, e o deputado federal Vladimir Palmeira, do próprio PT. E o Geraldo Alckmin, candidato a presidente, de oposição à reeleição do Lula, tinha 2 candidatos. A deputada federal Denise Frossard, do PPS,
e o então deputado federal Eduardo Paes, do PSDB. Eu fui ao primeiro turno sem nenhum nome para presidente, e no segundo turno fiz uma aliança com o presidente Lula e a Denise Frossard com o Geraldo Alckmin. Então, passaram-se 2 anos, 2008, e o PT aqui no Rio de Janeiro não quis fazer aliança, exatamente por esse histórico do Eduardo, etc., e lançou uma pessoa muito qualificada, que é o ex-deputado Alessandro Molon. O presidente Lula pediu o voto para ele, portanto, essa relação da popularidade com o candidato também se achava que ia acontecer, mas não aconteceu. E o Eduardo foi para o segundo turno com o então deputado federal e colega nosso de jornalismo, um craque, que é o Fernando Gabeira. Foi uma eleição muito disputada e ele ganhou. O Eduardo ganhou. Então, assim, acho que essa relação, esse vínculo nacional, estadual, ele não é tão forte. Eu vou te dizer, e aí vou revelar esses anos todos de experiência. Você sabe qual foi a eleição verdadeiramente em que o vínculo a que você se refere foi muito poderoso, foi muito poderosa essa relação? Foi em 1986, há 39 anos atrás, quando o presidente Sarney, no início de 86, lança o Plano Cruzado. O Brasil vivia um drama de inflação alta. O presidente Sarney colocou no Ministério da Fazenda, em 85 era o ministro da Fazenda, era o Francisco Dornelles. Em 86 ele nomeou o empresário Dilson Funaro, de São Paulo, e aí o Dilson Funaro, com alguns economistas que, inclusive, depois, pela experiência do Plano Cruzado, né, que acabou fracassando ao fim do próprio ano de 86, foram importantes na elaboração do Plano Real, esse sim de muito êxito. Mas aquele período entre o início do ano e a data das eleições, o Brasil vivia uma euforia de estabilidade de preços que o brasileiro já não via há muitas décadas. Isso vinculou muito a decisão do eleitor. Então, para você ter uma ideia, na época, estamos falando da eleição que elegeu os constituintes para 88. Então, a Constituição ainda era a anterior, e eram 23 estados. Não tinha sido criado Tocantins, não tinha sido criado Mato Grosso, dividido Mato Grosso, etc. Hoje somos 27, né? 26 mais Distrito Federal. Na época eram 23. Dos 23 estados, o antigo PMDB elegeu 22. 22 governadores. E o único que não foi eleito foi do PFL, que era o João Alves de Sergipe, que também era da base do Sarney. Então, assim, o Sarney botava a mão, elegia. Mas aquilo, eu diria que aquilo foi o ápice do voto, dessa vinculação entre a liderança nacional e a liderança estadual, entende? Eu acho que hoje isso está muito mais pulverizado. Por mais que você tenha 2 líderes populares, eu diria que os maiores líderes populares, no sentido de mobilizar a gente, de ter paixão da história do Brasil, tá? Sem medo de errar, porque o Getúlio ficou de 1930 a 1945... Estado Novo. Primeiro sem o Estado Novo, né? Numa eleição fraudada que ele acusa e sai do Rio Grande do Sul buscando isso, com a morte de João Pessoa na Paraíba, né? E sai do Rio Grande do Sul com a Brigada Gaúcha e vai buscando apoios e chega aqui, amarra o cavalo no obelisco e faz a Revolução de 30. De 30 a 37 não tinha Estado Novo, mas tinha uma promessa de eleição que não vinha. E em 37, com o fascismo e o nazismo crescendo muito na Europa e no mundo, aqui houve interferência. O Getúlio tinha uma enorme simpatia por Mussolini e faz o Estado Novo, fecha as assembleias, as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional, a imprensa, faz
uma ditadura que vai até 1945. Então não dá para comparar o Getúlio de 50 a 54, que foi a única eleição que ele se elegeu. Era um líder popular, evidentemente, mas eu diria que Lula e Jair Bolsonaro são os maiores líderes populares dos dois campos, né? E acho assim, portanto, que esse vínculo... E você acabou de descrever, você imagina, você acabou de descrever o caminho do meio do Rodrigo Bacelar, porque tem toda uma tradição sindical por parte do pai, que ele, como advogado, também militou, e, ao mesmo tempo, tem essa relação com o Jair Bolsonaro. Então, não vejo que isso vá ser decisivo. O eleitor está cada vez mais olhando cada eleição, Porque, às vezes, o eleitor, o Aloysio, ele gosta de você para o Senado, mas não te quer prefeito da capital, não te quer prefeito da tua cidade, ele quer você senador. Não é? Ele te quer deputado federal, mas ele não te quer deputado estadual. Ele te quer deputado estadual, mas não te quer federal. Então, eu acho que isso vai muito da construção identitária de cada político. E eu vejo de longe, porque eu estou afastado, eu não estou no campo, né? Eu estou fora do campo. Então, eu vejo e ouço das pessoas que me visitam, que trocam ideias, que o Rodrigo, de fato, é um forte pré-candidato a governador. Né? Claro que o Eduardo Paes tem um histórico de vitórias na capital, tem um histórico de 2 derrotas no Estado, uma em 2006 contra mim, inclusive, em que ele teve 3% dos votos em primeiro turno, e também em 18 contra o Wilson Witzel, mas cada eleição é uma eleição. Por outro lado, eu acho difícil, porque ele é prefeito da capital. Ele agora declarou na campanha que não deixaria a prefeitura. Eu me lembro do José Serra, e o Serra foi eleito prefeito em 2004, da capital, São Paulo. E aí, ele foi muito estimulado em 2006 a sair a governador. Aliás, fez aniversário ontem, grande José Serra. Parabéns a ele, que é um grande brasileiro, meu amigo. E aí o Serra sai em 2006 para ser candidato a governador e deixa o Kassab na prefeitura, que era o vice. Se elege governador. Em 2010, ele tenta disputar a presidência, vai ao segundo turno contra a Dilma, perde no segundo turno, uma eleição muito apertada, e 2012, ele quer voltar a prefeito da capital. E o que ocorre em 2012? Tanto o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, candidato do PT à prefeitura, quanto o Celso Russomano, candidato dos republicanos à prefeitura, fazem enormes críticas ao fato do Serra ter, em 2006, com apenas 1 ano e 3 meses de eleito, deixado a prefeitura para outros projetos, o estadual e depois o nacional. Isso foi determinante para o Serra, inclusive, não ir ao segundo turno. O primeiro colocado foi o Fernando Haddad, que acabou ganhando a eleição, e o segundo colocado foi o Celso Russomano. Então, assim, o Eduardo fez uma promessa nas mídias sociais, nas entrevistas, que não sairia da prefeitura. Ah, mas ele já tem... Acho que ele está com 14 anos, né? Porque ele 3 vezes 4, 12, 14 anos. Ele já está no 14º ano. Mas não é o 14º ano, é o mandato, né? No mandato ele assumiu o compromisso, até porque não foram 14 anos seguidos. E ele foi reeleito e disse que não sairia da prefeitura para disputar o governo do Estado. Assumiu esse compromisso perante seus eleitores. Então, acho que isso também é um motivo de atrito. Outra questão é deixar a Prefeitura do Rio para o embate. Ele não tem muita tradição no interior, não tem muita relação com os políticos do próprio Grande Rio. Então, acho assim, não falo com ele há muitos anos, não sei o que ele pensa. Converso muitas vezes com pessoas que giram em torno dele. Mas acho que ele vai pensar muito antes de deixar o cargo de prefeito da capital para uma eventual candidatura ao governo do Estado. Essa é a minha opinião.
Cabral, deixa eu trazer aqui um outro nome para você analisar, que também é de Campos, assim como o Rodrigo, você fala dele aí, que é o Vladimir Garotinho. Aliás, Campos, você sabe bem, já deu aí alguns governadores para o estado, né? Mas, e presidente da República. Presidente da República. E, aliás, o primeiro e único presidente negro. Né? É isso. Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Perfeito. Falamos juntos. Perfeito. Lá atrás, Togos de Barros. Né? Foi governador desse estado. Depois, na história mais recente, o Garotinho e a Rosinha. E a Rosinha. Hoje nós temos o Vladimir, filho do casal, Garotinho, né, com bom desempenho aqui na cidade de Campos e refletindo para essa região. Ele é presidente da Ampetro, circula bem aqui na região toda. Teve quase 70% dos votos, mais de 192 mil votos para prefeito eleito de primeiro turno. Tem, inclusive, o apoio do Caio Viana, que é aquele grupo que sempre foi oposição, quer dizer, sempre, depois de um tempo foi oposição aqui ao Garotinho. Quer dizer, dá meio que uma unidade aqui nessa oposição dele hoje. O Caio, que é filho de um querido, né, do ex-prefeito. Arnaldo. Do Arnaldo, que é um querido. Isso. Bom, a pergunta é, e aí vem, ainda eleição estadual, e aí vem o que você acabou de analisar agora, o Eduardo Paes. Só que os movimentos que o Eduardo tem feito, deixa a gente meio que pensativo. Primeiro, ele liberou os deputados, né, para poder votar com o presidente Rodrigo Bacelar. E ele estava em atrito ali com o Rodrigo até bem pouco tempo. Bom, é um sinal, é um movimento. E, por último, ele se reuniu com o Vladimir e, na conversa, é uma tentativa de atrair esse grupo, o grupo do Vladimir, para perto para a eleição dele de governador. Só para finalizar, ele tem também a tentativa de trazer o PP, Partido Forte, que o Vladimir é alinhado, é afiliado. Como que você analisa esse papel Porque o Eduardo tem uma dificuldade muito grande de interior, ele é muito capital, ele mesmo se declara, né? O bom carioca, aquela coisa toda. Como é que você analisa esse movimento e como que você vê o desempenho de Vladimir nesse contexto estadual? Bom, vamos começar por um fato recente que eu li na imprensa, que está exatamente, é um fato de momento, que é a fusão do União Brasil com o PP. Né? Pelo que eu vi, as bancadas já se reuniram, os presidentes estiveram juntos, o Ciro Nogueira, do PP, e o Antônio Rueda, do União Brasil. E daí vai surgir, dessa fusão, surgirá o maior partido do país. Né? O maior partido do país surgirá dessa fusão. E, então, é um fato novo no quadro nacional e nos quadros estaduais, né? O nascimento desse partido, podendo, inclusive, ter adesão de outros partidos. Há uma discussão no ar de outros partidos, mas, com certeza, União Brasil e PP, o que já se constitui essa fusão no maior partido do país. O Vladimir eu conheci muito menino, filho do Garotinho, quando eu era presidente da Assembleia, né? E depois como senador, convivendo com a Rosinha, com ela no governo, eu lá no Senado, mas sempre com muito respeito. E o Vladimir se tornou um jovem político muito querido, muito respeitado. E as informações que eu tenho dele são exatamente que vão ao encontro das suas, né? De uma pessoa com muito êxito na prefeitura. Mas eu acho que eu não estou na cabeça dele, não converso com ele, né? Mas acho que isso é mais no campo especulativo, né? Eu não sei te dizer se ele deixaria a prefeitura de Campos por uma eventual candidatura majoritária, seja ela governador, vice-governador, senador, né? São 4 vagas majoritárias esse ano, né? Nós teremos 2/3 do Senado renovado, né? Exatamente como na minha eleição, em que eu me elegi senador e o Crivella também se elegeu junto comigo, em 2002. Nós teremos 2/3 do Senado renovado e teremos a eleição de governador e vice. Então, assim, o que eu posso te dizer, pelo que eu acompanho daqui,
é que o Vladimir é uma pessoa que realmente se constituiu com características próprias, com uma forma própria de fazer política, né? Sendo filho de pais que foram governadores, mas soube trilhar a identidade dele, né? Como eu espero que o meu filho, Marco Antônio Cabral, que eu vou me dedicar à sua eleição a deputado estadual, ele já foi deputado federal, já foi secretário de Estado, e tem o caminho dele próprio, tem a identidade dele, e eu acho isso muito bonito, né? Que você tenha políticos com essa experiência da própria casa e construindo a sua identidade. Agora, daí a avaliar se ele disputará o cargo majoritário, eu não sei te dizer. Eu posso fazer uma pergunta com mais informação de bastidor sobre Vladimir? É considerado, assim como é considerado certo pela imprensa carioca, que Cláudio Castro vai sair para se candidatar, vai estar nessa casa de braço com o Pampolho aí, é considerado certo aqui também que Vladimir vai sair para se candidatar a algum cargo eletivo, né? Salvo uma coisa muito fora da curva, daqui a um pouco mais de um ano e 6 meses, né? Em outubro do ano que vem. Fala-se em deputado... Na verdade, ele sairá se ele sair, ele sairá em abril, né? Não é um ano e 6 meses. Sim, como Castro. Eu falo sair para disputar em outubro, né? Perdão, Fala-se em estadual, federal, enfim. E tem essa coisa, como o senhor mesmo falou, e é verdade, também está ferido em pesquisa, quando você faz a partição geográfica. Eduardo Paes tem um dilema, ele é muito bem votado no Rio, ele vai um pouco para o Grande Rio, mas ele não vai para o Sul, ele não vai para o Norte, ele não vai para a região dos Lagos, é um problema dele. E Vladimir tem esse cacife aqui no Norte Fluminense, né? Acho que chega até o Noroeste. E ele tem, como o senhor falou, que ele pegou a herança dos pais política, mas trilhou um caminho próprio. Ele, até esse momento, uma coisa, eu acompanho esse de campos há muito tempo, uma coisa que ele consegue ter a popularidade dos pais sem ter a rejeição. É uma coisa, isso pode mudar, logicamente, né? Mas, enfim, ele até agora ele mantém essa característica, que o pai sempre foi popular, mas tinha muita rejeição, né? Enfim, o senhor acha que... Depende da circunstância, né? Mas ele poderia, por exemplo, compor uma chapa com Paes, por exemplo? Ou só acha que a deputada seria o mais fácil, digamos assim, ou menos difícil? Então, eu respondo primeiro a sua pergunta pela última frase. Claro que uma candidatura a deputado federal, ela não é que é mais fácil, é uma eleição difícil, né? 46 vagas, mas ela é mais, mais simples, vamos chamar assim, não mais fácil, menos complexa do que uma eleição majoritária. Engraçado que enquanto você elaborava a tua pergunta, passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu sei bem o que é construir essa identidade no meu período ativo na política, porque eu vinha da capital e aí presidente da Assembleia, aí eu construí, eu tinha 31 anos de idade, até os 30, eu fui presidente da Assembleia de 31 aos 39 anos de idade. E aí foram 4 biênios e eu fui construindo uma relação com o interior do Estado, ganhando essa identidade. Depois, a minha eleição para o Senado, que eu fui o mais votado em, acho que praticamente as 92 cidades do Estado, para senador, e foi uma votação muito bonita que me deixou muito honrado, né? Eu fui o político mais bem votado em 2002, inclusive do que o presidente da República e do que, no caso, a governadora Rosinha. No primeiro turno, eu fui o primeiro lugar no Estado. E aí, no Senado, ajudei a solidificar esse processo para chegar ao governo do Estado. E você colocou muito bem, quem não conhece o Estado do Rio vai achar que interior é tudo igual, e não é
não é? O Campos dos Goytacazes, até pela sua tradição histórica, cultural, né? Uma cidade com uma riqueza de história, de cultura, de tradições. Aí você vai, vou dar o exemplo lá do outro lado, lá em Rio das Flores, é outra, que também é uma cidade de muita cultura, de muita história, mas é uma outra identidade, né? Aquela região, Valença, Vassouras, aí você vai para Paraty, Angra, já é uma outra história. O Grande Rio mesmo, não é o Grande Rio, não. São Gonçalo tem uma identidade própria, não é? Itaboraí tem uma identidade própria, a Baixada Fluminense com seus 13 municípios. É tudo igual na Baixada? Não é. São João de Meriti tem características, Nova Iguaçu tem características, Duque de Caxias. Cada cidade tem a sua característica. Isso demanda vivência, isso demanda peregrinação, isso demanda militância. Não se constrói assim de uma hora para outra. Então, assim, como você também, pegando uma carona na sua pergunta, pela boa elaborada pergunta que foi, você falou de circunstâncias, né? O Ortega y Gasset dizia, o homem e as suas circunstâncias. Então, hoje a fotografia, como eu disse, é igual a pesquisa da tua primeira pergunta, a fotografia é essa. Agora, quem imaginaria, quer dizer, você vê em 18, a pessoa, mulher ou homem, candidato que fosse militar, do Exército, promotor, juiz e tal, tinha ali um ambiente constituído que permitia aquilo. Então, cada eleição é uma eleição, cada fotografia, você viu como a Covid, né, essa tragédia humanitária, influenciou e impactou na eleição dos Estados Unidos, né, em 2020, ainda muito no auge do drama de saúde pública que vivemos, influenciou em 22, né? Então, nós estamos vivendo 25, né? O que será? Será uma eleição mais tranquila? Será uma eleição mais quente? Haverá no mundo uma situação que possa influenciar? E são elementos e dados que a gente não tem hoje, né? Então, o que a gente tem hoje é exatamente a política. A política. Eu vejo o Rodrigo Bacelar como um político que tem um canal de atuação em que ele permeia muito mais o Estado do que o Vladimir ou o Eduardo Paes, entende? É alguém que está fortalecido agora pelo resultado de sua reeleição a presidente. Então, se isso vai ser traduzido também em expectativa eleitoral, caberá ao próprio Rodrigo esse desempenho, né? Mas que há uma expectativa. O Tancredo brincava, né, que melhor do que o poder é a expectativa do poder, né? Bem da sabedoria mineira, né? Então, essa expectativa de poder, ela hoje ela flui para o Rodrigo, que foi uma coisa que eu senti tanto na presidência da Alerj, quando fui candidato ao Senado, e principalmente quando fui candidato ao governo do Estado. E isso demanda muito trabalho, demanda rodar o interior. Você veja, o Eduardo é um prefeito da capital, ele não pode estar em Valença fazendo pré-campanha. O Rodrigo não só pode, como é legítimo, porque ele é presidente da Assembleia. Então, ele pode ter uma agenda estadual muito mais ampla nesse ano ímpar do que o Eduardo, né? Ele pode fazer uma agenda em todo o Estado com muita legitimidade, pelo cargo que ele ocupa. Já tanto o Vladimir quanto o Eduardo estão cuidando das suas cidades, né? Então, acho que tem muita dialética aí desse processo, né? E acho que você tem, inclusive, temas específicos de cada região que você tem que debater, temas gerais, como a questão da saúde pública, da segurança pública, da educação pública. É complexo. Não é um processo fácil, né?
o governador tem vários elementos nessa equação. Tem o elemento Washington Reis em Duque de Caxias, a família Reis, aliás. Não, o Washington é um querido. O Washington, desses todos aí, junto com o Rodrigo que eu vi. O Rodrigo eu vi menino, começando. Também o Washington vi menino, quer dizer, eu sou um pouco mais velho que ele. O Washington, eu sou amigo dele há mais de 35 anos. Ele votou na minha primeira eleição para presidente, né? É um trabalhador. Agora mesmo nessa eleição de Duque de Caxias, ele provou muita vitalidade, né? Ao fazer o Netinho prefeito em primeiro turno contra o Zito, que era um nome da cidade, né? E isso foi uma prova de muita liderança. Tem feito aí um trabalho na Secretaria de Transporte para retomar de maneira digna para a população serviços que até eu deixei de legado, metrô, a Supervia, que eu renovei todos os trens da Supervia, está querendo retomar o serviço, está muito deteriorado. Agora mesmo em Barcas buscou uma solução inovadora. Então, assim, é um quadro que, sendo candidato majoritário ou não sendo candidato majoritário, ele está no tabuleiro do primeiro time da política do Estado, com certeza. Prova disso que o Rodrigo se reelegeu presidente da ULERJ, mantendo o irmão dele primeiro secretário. Quer dizer, você vê exatamente. O Rodrigo está pensando na frente. Rodrigo, exatamente. De Rodrigo, né? E fez muito bem, porque eu conheço bem o Rosenberg, e é tão trabalhador quanto o Washington, tão dedicado à militância e à vida pública quanto o Washington, e você tem toda a razão, porque e ao mesmo tempo você vê que tanto um quanto o outro não causaram cisão ou cisões nos partidos políticos para levar a chapa à unanimidade. Isso me impressionou muito positivamente. O governador tem várias perguntas muito boas aqui no streaming, estou recebendo por WhatsApp, várias perguntas, peço desculpas, não poder fazer todas, mas faria. Não, mas eu que peço desculpas porque eu atrapalhei a programação de vocês, eu tenho uma consulta médica e pedi a vocês, que tinha combinado com o Cláudio de 7 às 9, mas só vou poder ficar de 7 às 8, porque 62 anos, Aloysio, se eu não fizer as minhas revisões e os meus cuidados, não é fácil, não. E hoje nós temos um cabedal de cuidados que a gente tem que ter, né? Não, você está certo. Vou fazer uma última pergunta. Você só teve preso um pouco mais de 6 anos, né? Pela Lava Jato. A Lava Jato, estamos falando aqui do fenômeno do bolsonarismo em 2018, o senhor falou em termos eleitorais, né? A Lava Jato vai acabar redundando no bolsonarismo, né? E depois eles se aliam, depois Moro vai ser ministro, sai, brigado, enfim. Depois volta a ser aliado de novo, enfim. E nós estamos aí, e acabou com o senhor governador, 2 vezes preso, o presidente Lula preso, senadores da República presos, ex-ministros presos, né? Teve já no último fôlego, prenderam Temer também, por conta, né? No último ele já perdendo fôlego, né? E nós temos agora, começa agora terça-feira, ao que parece, tudo indica, né? O Supremo, a primeira turma, vai começar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com mais 7 acusados, dos 33 que a PGR, né, denunciou por... São 4 crimes, mas o mais grave mesmo é tentativa de golpe de Estado, né? Tem patrimônio público também, associando a 8 de janeiro, enfim. Qual a expectativa o senhor tem desse julgamento? E, assim, como alguém que sofreu na pele a Lava Jato, como é que o senhor, assim, eu não digo nem politicamente, mas de uma maneira mesmo humana, como é que o senhor projeta isso? Então, vamos começar pelo final da tua pergunta, a questão humana, né? É uma situação... A prisão é um sofrimento... Só não é pior do que a morte,
não é? Porque a privação da liberdade, quando eu me refiro à morte, também me refiro a questões de saúde graves, em que você está no leito de hospital. Então, assim, do ponto de vista humano, independente da situação de cada um, é muito duro, muito duro, muito duro, muito duro mesmo. É muito... Eu estava vendo outro dia, essa semana, né, 2 prisões equivocadas de pessoas homônimas, um homem e uma mulher, né, na mesma semana aqui no Rio. E o depoimento dessas pessoas que passaram, a senhora acho que passou 4 dias e o jovem passou 3 dias. E eles falando, né, do que eles viram, de como é muito duro, né, muito duro. E ao contrário do que se dizia na ocasião, né, acho que fez parte do processo, enfim, traumatizante, injusto lá comigo, até eu me lembro que dentro da prisão, né, eu vi essas 2 pessoas dando depoimento sobre o que eles viveram e, assim, aí diziam, Sérgio Cabral tem privilégio, tinha nada, era eu com 7 pessoas dentro da prisão, fechando às 5 da tarde, e trancado o tempo inteiro. Então é uma coisa muito desumana, muito dura, muito dura, é o que eu posso dizer. Do ponto de vista dessa questão temática do judiciário, o que eu posso dizer é o seguinte, a minha experiência política diz o seguinte, você vê agora, vamos citar uma pessoa eleita pelo voto direto, quer dizer, na verdade indireto, mas é porque é parlamentarismo, lá em Israel, que é sem dúvida o país democrático em meio a muitas ditaduras. Mas Netanyahu, ele joga contra o judiciário e contra a democracia. Ele é um autocrata no processo democrático que Israel tem sólido. Mas ele é um autocrata. Então, ele peita o judiciário, ele quer constranger o judiciário. Donald Trump. Eu conheci o Trump, ele me recebeu muito bem na Trump Tower enquanto empresário, isso há 13, 14 anos atrás. Mantive relações muito respeitosas com a filha dele, com a Ivanka Trump, que era o braço direito dele na ocasião na área privada, mas ele não é um democrata. Se puder, ele vai constrangendo o judiciário, como tem feito nesses 3 meses confusos de governo Trump. Então, assim, eu acho que, por mais que na justiça, e por isso tem várias instâncias, você tenha injustiças, né? Porque um juiz é um juiz, um desembargador, cada um é cada um, mas você tem uma estrutura democrática que, aliás, estamos celebrando os 40 anos de redemocratização e logo, logo faremos 40 anos de Constituição brasileira, se Deus quiser. Então, o país alcançou um nível de respeitabilidade das instituições, por mais que haja saculejos, eu acho muito importante. Então, eu não tenho nenhuma mágoa do judiciário. Acho que o judiciário brasileiro ele é complexo pela sua própria natureza e tem que ser assim, né? E tem que ser assim. Acho que esse combate à independência do judiciário ele é muito perigoso. Mesma coisa é o legislativo. Você combater a independência legislativa, ou combater todas as prerrogativas do executivo, esse equilíbrio de forças, o confronto, ele é natural, ele é da democracia. A democracia é quente por natureza, né? Graças a Deus, ela gera conflitos. Mas esses conflitos têm que estar no plano das ideias, no plano das discussões das ideias. E o que a gente não pode perder no Brasil é essa conquista, porque todas as vezes que a gente achou que, não, vamos chamar os militares para resolver, deu no que deu. E hoje os militares têm uma consciência crítica, e eu diria que permeia as 3 forças. Eu convivi muito
oficiais das 3 forças, tive uma excelente relação com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, e eu não tinha dúvida que as Forças Armadas teriam esse comportamento que estão tendo de solidez do compromisso com a democracia, porque tem uma geração de oficiais que entendeu, né, que o papel das Forças Armadas é um papel bem claro na Constituição brasileira e é lá que ele tem que ficar, né? E não intervir no processo decisório político. Então, assim, acho que, sobre esse aspecto, o presidente Lula é um democrata, o presidente Lula é uma pessoa que respeita as instituições, sempre foi. Eu me lembro bem quando ele estava para terminar o seu segundo... Não, perdão, no segundo para o terceiro ano do seu segundo mandato, 2009, 2010 ali, uma pressão enorme, vocês vão lembrar, pelo terceiro mandato. Fica Lula. E eu me lembro bem que a gente foi a Belfor Roxo, aqui na Baixada Fluminense, na fábrica, na planta da Bayer, da empresa alemã, inaugurar lá uma outra planta industrial deles, e os operários, assim, mas era uma coisa ensandecida, assim, Lula fica, e aí a gente entrou no helicóptero, né, e ele disse para mim assim, as pessoas não sabem, mas desde que eu fui presidente do sindicato em São Bernardo, quando eu assumi, não havia limitação de mandatos. Quem estabeleceu o limite de mandatos no sindicato de São Bernardo fui eu. Então, jamais vou desrespeitar a Constituição em busca de um terceiro mandato. Então, assim, toda vez que você tem a preocupação e o zelo com o processo democrático, você avança, por mais duro que seja, porque o caminho da democracia, dessa relação entre justiça, executivo, legislativo, ela é naturalmente conflitante. Acaba tudo na justiça. Acaba tudo na justiça porque é assim todas as estruturas democráticas do mundo. Se há algum litígio entre pessoas, entre empresas, acaba na justiça. Se há um litígio de uma lei que é aprovada no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, e que há um lado contrário a ela que quer questioná-la, para onde ele vai? Para a justiça. Tá? Não que o judiciário não tenha que se aperfeiçoar, como o executivo também, o legislativo. Isso é do processo, da natureza humana. Né? A democracia, os princípios democráticos construídos tanto na Revolução Francesa quanto no Estado inglês do século XVIII, século XIX, se modificaram no século XX e onde se modificar no século XXI. Esse processo é natural, mas sempre com essa preocupação da legitimidade, do respeito às instituições e das características de cada... porque eu não carrego ódio no coração, não carrego mágoa, acho que o ódio, a mágoa, o rancor pessoal, quando levado para o campo político, isso é muito ruim. Então você vira uma obstinação. Não, eu sou candidato por isso, para ferrar fulano, fora Beltrano. Isso, assim, não é bom, não é salutar. Eu, pelo menos, nunca fiz política assim, e com todas as amarguras e tristezas que eu passei, eu sempre busco lembrar quem sou eu, a família que eu tenho, a família, os pais o pai que já foi e a mãe que está aí e que me dão essa lição de vida, né? Então, não é bom quando você vê palavras de ordem de ódio, que foi exatamente o que ocorreu nesse período que você se referiu, que eu fui um dos alvos, e que, nesse momento no Brasil, há esse climão de vou pegar fulano, Beltrano, seja um ministro do STF, seja um político do Executivo. Então, esse clima de o ódio, ele é um elemento que atrai os radicais, sobretudo o fascismo. Toda vez que o ódio prevaleceu, seja o comunismo, seja o fascismo, essa radicalidade é o Estado totalitário, não tem jeito, porque isso não tem fim. Se você começa a estabelecer exceções, o regime de exceção é isso.
Não. Então hoje é o AI1, amanhã é o AI2, o ato institucional. Amanhã é o AI3, amanhã é o AI4, amanhã é o AI5, está tudo fechado, fecha a Folha em Campos, fecha o Congresso Nacional, fecha a Câmara. Então, isso não tem limite. Né? O regime de exceção não tem limite, o regime do ódio não tem limite. Isso é muito perigoso. Governador, são 8, juro que a última é curta. Inegavelmente, isso está provado no caso do Sérgio Moro, né? Houve uma personalização de Moro com Lula. Né? E o juiz tem que ser impessoal. É o princípio básico, basilar da magistratura de qualquer Estado democrático de direito do planeta Terra. O juiz é impessoal. Inegavelmente, houve uma personalização de Marcelo Bretas com o senhor. E parece haver, até pelo plano para sequestrá-lo, assassiná-lo, não só isso, como pedrar seu corpo na Praça dos Três Poderes, do ministro Alexandre de Moraes. O senhor não acha que, esquecendo um pouco os personagens, a gente não devia, o judiciário não deveria, brasileiro, de maneira geral, de cima para baixo, de baixo para cima, se basear um pouquinho mais na impessoalidade, não? Olha, primeiro que hoje, com todos os veículos de comunicação que você tem, né, à disposição, né, você abre, pega o teu celular, tá tudo ali, E como o judiciário brasileiro também está nessa linha da transparência, você tem a TV Justiça, você tem os canais de comunicação, porque é isso, os poderes têm que estar abertos, têm que estar transparentes. A gente acompanha muito mais o judiciário do que acompanhava no passado, quando você não tinha esse acompanhamento, né? A comunicação não estava nesse nível de tecnologia que nós temos hoje. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, ele ganhou muita relevância, não foi porque ele quis, mas pelo cargo que ele ocupou num momento de muita tensão, que foi 2022, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você tinha toda uma campanha de fraude de urnas, de desmoralização do processo eleitoral, e que ele ali teve uma postura muito digna, muito correta de defender o processo eleitoral. Né? Ele não fez campanha para A ou para B, ele se pautou ali pelo processo eleitoral. A questão das fake news, elas, a princípio, né, das notícias falsas, isso nasceu lá, eu me lembro do César Maia, que é um querido, né, uma pessoa de enorme relevância na história do Rio, ele criou até aquele termo do factoide, né? O factoide é uma versão inicial do que é hoje a fake news, é você criar um fato que ele não é verdadeiro, né? Então, assim, a preocupação no combate às notícias falsas hoje, elas têm uma relevância muito maior do que elas tinham, porque, assim, antigamente era, saiu na Folha uma matéria, não sei o quê, eu não vi o jornal, não, mas foi assim, essa... Hoje não. Hoje o que eu estou falando aqui com você, tem gente lá na Coreia do Sul acompanhando. Né? As coisas são instantâneas. Então, o impacto que isso causa e o que pode causar uma notícia falsa nos impactos democráticos, nos impactos da vida das pessoas, é muito grave. Então, assim, não é que o ministro Alexandre buscou a personificação, ele não quis se fazer em cima de ninguém. Pelo contrário, eu acho que houve uma personalização do seu nome em função das atitudes institucionais que ele teve de defesa da democracia. Esse eu não conheço o Alexandre, não convivo com ele, e talvez tenha estado com ele como governador ou por algum evento político, sei lá, uma vez na vida. Nunca troquei uma ideia com ele, mas mesmo de longe o que eu vejo é muito mais o compromisso com o processo democrático e acho que esse campo que o personaliza é um grande equívoco. Porque, veja bem, você colocou, voltando ao início, para a gente encerrar, o início da sua pergunta, lá atrás, o negócio dos haters, né?
o ódio mobiliza na internet, na rede social. Se eu sair aqui falando coisas radicais, eu vou ganhar a primeira página em tudo que é lugar. Porque o ódio, a agressividade, né, o caminho, como eu disse, o caminho do meio é muito, muito mais difícil. Você lançar uma bandeira e dizer uma fala agressiva, e você amálgama um conjunto de pessoas que vão naquela corrente, mas é uma corrente de ódio, de rejeição. E eu acho que eu sou entre a rejeição e a construção, eu fico com a construção. Pois bem, deixa eu abrir. 8h08. Pois é. Não tem como. Desculpa, não. Mas vamos voltar a conversar. Tem o segundo turno. Eu estou no Correio da Manhã, como jornalista, mas aceito o convite da Folha. Opa! Aí, Aloysio avalia. Aí ele com a dona Diva. E Cristiano assina. Ó, tem várias perguntas aqui, enfim. Mas deixa eu fechar o programa aqui com duas mensagens, com duas postagens aqui. Ó, a Fátima Santos coloca que Teotônio Ferreira de Araújo também foi governador. Era de Campos. Obrigado, Fátima. De fato, ele foi em 1960. Nossa, na verdade, dependendo da época, não era nem governador, era presidente da província. Você sabe que o termo... Sim. Como você tem até hoje na Espanha, por exemplo, as províncias, você tem presidente, né? O próprio primeiro-ministro é tratado como presidente. Após a cassação do governador... Não, aqui tá, pelo menos aqui na pesquisa, está Badigé da Silveira. Não, aí é depois, já é governador. Badigé é um querido. Badigé era irmão do Roberto da Silveira. Isso. Não, eu tive o privilégio, como presidente da Assembleia, de conhecer Badigé, o próprio outro querido também que eu pude conviver, que dá até nome a um hospital que eu pude fazer muito por ele, fiz um belo centro de trauma ali em São Gonçalo, o Alberto Torres, né? Que também construiu um grupo de comunicação tradicional, que hoje já não está em atividade, que foi o Grupo Fluminense, né? Sim. Jornal Fluminense, né? O Alberto Torres, querido Alberto Torres. Outra mensagem aqui para fechar. Outro também que eu convivi foi o ex-governador do antigo estado, o Nilo. Meu Deus. Nossa, ia me visitar tanto lá na Assembleia. Também não lembro. Quem tem cabeça... Me faltou o nome dele agora, Nilo. Não é Batista, não, porque esse foi contemporâneo seu, né? Não, o Nilo foi contemporâneo, era deputado, eu não era presidente da Assembleia, ele foi governador em 94, quando o Brizola deixou o governo para disputar a presidência da República. Foi um querido, ele está vivo, tá? Não, é o... Ai, meu Deus! Está me faltando o nome dele aqui, estou vendo ele na minha frente, ele ia sempre me visitar. Ele não foi governador há muito tempo, do antigo estado do Rio. Muito querido, muito querido. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco, se não vier aqui, depois eu mando para vocês o nome e vocês reparam aí essa ausência. Enquanto eu faço aqui a última mensagem que é para você, pode falar? Tá aqui, ó. Claro. Rosemary Borges. Cabral é igual a Fusca. Não importa o ano de fabricação, o que importa é a conservação. Cabral, forte abraço, obrigado por hoje. Boa sorte aí para você, com o médico, com a sua agenda aí. Boa sorte com esse Vasco aí. Tá difícil. Tá bravo, tá feia a coisa difícil. aí, mas eu tô. Tá difícil. Nós estamos de mãos dadas aí para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ó, obrigado por hoje, forte abraço, até a próxima. Que o Aloysio não nos tripudie como rubro-negro, né? Tenha piedade, né? Porque toda hora essa chulapada aí fica ruim pra... Grandeza, Aloysio, pelo amor de Deus. Não chuta o inimigo caído, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, eu acho que o Vasco é uma glória do futebol brasileiro, né? Primeiro time a ser né? Isso. O Vasco revelou o Thiago, revelou o Roberto, revelou o Giovanni. É isso mesmo. Enfim, é brincadeira mesmo, mas, governador, obrigado pela entrevista. Como o Nogueira disse, vamos tentar a gente ver um segundo tempo aí para a próxima eleição. Um pouco mais... Com dois tempos, né? Com o maior prazer. Estou à disposição de vocês. É um prazer
sobretudo um grupo de resistência como a Folha, como jornalista que eu falo, sempre frisei isso, você sabe disso, desde que visitei vocês no primeira visita minha, tantas décadas atrás, ao Grupo Folha, e é impressionante a vitalidade de vocês. Parabéns, Cláudia, Luiz, estou sempre à disposição e um abraço nas ouvintes e nos ouvintes do Grupo Folha. Valeu, então. Forte abraço, são 8h12. A gente segue aqui com Folha no Ar por mais um bloco. A gente faz só uma pausa, volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Em 1 minuto a gente volta.